Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui. Bora fazer um vídeo aí, que é um vídeo importante, tá? Sobre um comparativo de stop market versus stop loss. Lembrando, cara, se você não foi inscrito no canal, se inscreve aí, certo? Então, review de análise, vai ter vídeos como esses de tutoriais do mercado e tudo mais. Então, às vezes vou pegar coisas que acontecem lá no grupo do Facebook ali, que é um grupo meu, do Tainan e o Beto também. E vou tentar tirar aqui as dúvidas para vocês, certo? Então, cara, tem um ponto bem legal que já aconteceu bastante no grupo. Ó, tem canal no YouTube, tem canal na COS, tá? Tem o grupo do Facebook. E agora também FTX aberta, cara. Estamos sendo patrocinados pela FTX, tanto o canal quanto o grupo. Dá uma pausa no vídeo aí, pega o QR Code, cara, se cadastra a partir do link de indicação. Além de ganhar $5 para as taxas, você vai ter 5% de desconto aí nas taxas, cara. E, pô, vai ajudar a gente pra caramba, tá? Pra poder manter esse patrocínio. Dá aquela força aí se o bagulho tá ajudando você, certo? Vai ter vídeos, bastante vídeos da FTX no canal ainda, justamente pra poder mostrar como operar. Mano, é uma exchange muito diferenciada. A Binance investe nela, tá? Então tem a parceria com a Binance também, a Alameda Research tá mandando, enfim. Bastante coisa tá acontecendo aí. E logo logo tem vídeos da FTX no canal, dando uma introdução sobre o mercado futuro e mostrando como operar, inclusive na FTX, tá? Então aqui tem a possibilidade de você criar subcontas. Então aqui eu tenho a conta principal e a conta que eu criei aqui de Scalp, né? E a de Scalp eu deixei esse saldinho aqui só para poder demonstrar para vocês a diferença de stop market, stop limit e como não ser, como utilizar o stop limit de uma forma que ele não pule. Tá? Então, como surgiu esse assunto? Na verdade, já mais de uma vez aconteceu esse assunto no grupo. Vou até mostrar aqui para vocês. Então, esse aqui é o grupo do Facebook, tá? Análise gráfica de Bitcoin e altcoins. E, cara, o pessoal se respeita pra caramba, um grupo muito bom pra você poder aprender as coisas. Tem área de unidades ali que você pode aprender muita coisa, tem muito material para estudo. Então, velho, cola lá no grupo que vale a pena, certo? Então, tem o link na descrição, tá? Então é o seguinte. Nesse post aqui, o Tyler chegou falando do pessoal aqui, né? Se alguém poderia explicar melhor sobre onde colocar stop loss, sobre trading stop, enfim. E, cara, o post foi rendendo aqui. Até que veio um ponto, cara, que muita gente bate, eu já vi isso acontecer antes. E bota assim, ó, sem falar que stop pode pular, tá? Aí o Tainan botou, stop market não pula, né? E aí eu cheguei a botar, stop limit também não pula, se souber utilizar. Tem detalhes para utilizar stop limit de uma forma que ele funciona como um stop market. Eu vou mostrar isso para vocês na prática e fazer vocês entenderem o contexto de tudo e qual a diferença do stop limit pro stop market, tá? Inclusive foi uma pergunta aqui da Michelle, né? Qual que é a diferença, né? E ela não sabia nem qual dos dois utilizavam. Então vamos lá, vamos mostrar nesse vídeo aqui qual a diferença dos dois e como você pode utilizar um stop limit sem o risco de pular, assim como o stop market não pula, certo? Então vamos lá. Cara, primeiro de tudo, o que vocês têm que entender? Eu mudei aqui a disposição das coisas para ficar um pouco mais fácil de eu poder demonstrar isso, porque eu queria mostrar o book e as informações aqui do lado e já ter a ordem aqui em cima, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, entenda o seguinte. Encarando como apenas uma ordem de limite, se eu for colocar uma ordem limite no book, se eu chegar aqui e falar, eu vou colocar uma ordem aqui em 10.260, tá? Então aqui, ó, 10.260, se eu der um comprar, essa ordem vai vir parar aqui no book, ó. Ela está aqui no book no momento e ela está aqui como uma ordem aberta, uma ordem pendente e eu não estou com posição aberta, tá? Então o que aqui eu estou falando? Bom, o preço no momento está acima, ó, cancelei a ordem aqui só para ela não ser pega, mas o preço do mercado no momento está acima desse valor, inclusive ele está em 10.326, tá? Então, o preço do mercado no momento está em 10.326, não quero entrar em 10.260. Então, se eu for fazer uma entrada em 10.260, minha ordem vai ficar aqui, ó, pendente, esperando o mercado cair. Então, minha ordem está sendo colocada no book neste momento. Isso uma ordem limite, certo? Então, a ordem está pendente, nada acontece, de boa. Então, não entrei no mercado, posição fechada, simplesmente esperando a posição. Porém, se eu jogar uma ordem de compra em qualquer valor aqui, se eu botar, por exemplo, uma ordem de compra em 10.460 e eu botar aqui comprar, repara o que vai acontecer. Eu já entrei em posição comprado. No momento eu estou comprado. Só que o detalhe é, eu não comprei em 10.460.
Eu entrei em 10.326, porque é o preço que o mercado está no momento. Então, existem ordens do book aqui, tá? Então o book está agrupado aqui para ficar mais fácil de poder ver, mas existem ordens aqui no book, tá? Que me fazem consumir essas primeiras ordens. Então, por mais que eu jogue o preço nessa região aqui, eu não sou, minha ordem não é executada aqui atrás, ela é executada aqui. Isso é importante porque eu vou explicar mais para frente, tá? Então, nesse momento, eu estou comprado no Bitcoin aqui e a ordem não tem ordem pendente, então eu aceitei o preço a mercado. Então, quando eu estou fazendo isso daqui, eu estou aceitando o preço a mercado. Se eu fechar isso daqui e eu fizer a mesma coisa, só que com post only marcado, aqui eu estou falando o quê? Eu só aceito se for entrar com ordem limite. Então, se eu der um comprar, você vai ver que a ordem não vai entrar. Ela simplesmente não vai ser aceita. Eu posso dar quantos comprar aqui eu quiser, ele não aceita a ordem. Por quê? O post only garante que eu só vou entrar com ordem limit e nunca vou agredir mercado. Tá? Isso é importante para algumas estratégias, inclusive para alguns robôs. Então, é por isso que existe essa opção e é fundamental que tenha. Porque às vezes a pessoa quer operar somente com a ordem do book e não quer agredir mercado, mas quer colar a ordem no preço. Tá? Então vamos lá. Então, ciente desse comportamento, mesma coisa é a venda. Se eu entrar vendido aqui e eu botar uma ordem em 10.400, colocar para vender, a ordem caiu aqui. Ó, então eu tenho a ordem aqui pendente, em 10.400, está em ordem aberta, se o preço subir nesse valor, eu entro vendido. Porém, se eu botar em 10.200 e colocar para vender, aqui ó, eu entrei vendido nesse momento. Tá? Então aqui a gente não tem ordem aberta, entrou vendido, certo? E entrei vendido em 10.327, que era o preço corrente aqui no momento que eu fiz a entrada. Tá? A FTX ela mostra as entradas aqui assim com as setinhas. Então deixa eu fechar aqui. Então basicamente, se eu pego uma ordem e eu jogo uma ordem de compra e jogo desse lado do book e uma ordem de venda e jogo desse lado do book, o que eu estou fazendo é agredindo o mercado, aceitando o primeiro valor que vai estar aqui. Então, se eu desagrupar esse book aqui, pronto, agora fica melhor para ver. Senão vai ficar rodando muito rápido aqui, a gente não consegue testar. Então, basicamente, eu estou aceitando o primeiro valor que está nessa fila ou aceitando o primeiro valor que está nessa fila. Depende do lado que eu estou agredindo. Tá? Então, ciente disso, do funcionamento da ordem limit, agora vamos para a diferença dos dois. Tá? Então aí eu criei essa partezinha aqui para poder explicar legal isso daqui. Então, digamos que o preço do Bitcoin está em 5.000. Tá? Então, a primeira ordem de compra está em 5.000 e a primeira ordem de venda está em 5.001. Tá? Então aqui a gente tem o preço subindo e aqui o preço descendo. Então, digamos que o mercado veio aqui subindo, tá? E chegou em 5.002. 5.002. E aqui foi a minha entrada. Certo? Quando eu utilizo um stop market, eu vou, por exemplo, botar, digamos que meu stop market está aqui em 4.997, tá? Então, por enquanto eu vou deixar isso daqui para o canto. Quando eu utilizo o stop market, o que eu estou fazendo? Ele vai me pedir apenas o preenchimento de um campo. Então, se eu vier aqui, ó, stop a mercado, que seria stop market, ó, vou até deixar aqui em inglês, só para ficar os termos mais a ver. Ó. Então, stop market e stop limit. Tá? Então, se eu vier no stop market, você vê que eu só tenho um trigger price e eu tenho a quantidade. Tá? Então, isso aqui é a quantidade e aqui é a quantidade em dólar. Eu posso botar as duas. Entendeu? Então, eu posso deixar um stop market ou um stop limit. O stop limit eu tenho um trigger e um limit price. Eu tenho dois campos. Enquanto stop market eu tenho um campo só. Vamos lá, primeiro de tudo, qual que é a diferença dos dois? Tá? O stop market, basicamente, o que ele vai fazer? Se eu tenho, por exemplo, um stop colocado aqui, eu fiz a entrada, por exemplo, digamos que eu fiz a entrada aqui, vai. Fiz a entrada aqui, meu stop market está colocado aqui e o preço veio subindo. Tá? Aí o preço veio aqui, subiu, chegou perto do meu alvo, ele não fez nada. Mas ele veio aqui. Aqui o candle começou a querer corrigir. E aqui fez um pullback. E deu uma porrada. Pegou meu stop market. O que vai acontecer? Existem taxas diferentes na maioria das exchanges.
taxa de limite e taxa de market. Por isso que muitas pessoas gostam de tentar sair sempre nas ordens de limite e não muito nas ordens de market. Só que a ordem de market tem uma vantagem, porque no momento que ela é acionada, ela tenta vender a você a mercado. Então, nesse momento em que o candle veio aqui e bateu na tua ordem, a tua ordem vai ser executada e você vai fechar a operação na mesma hora. Então, uma única ordem de gatilho é responsável por fechar toda a sua operação. Você não precisa preencher dois campos. É apenas um. Então, se o preço bateu nesse valor, você é fechado e acabou. Por que o stop market não pula? Justamente porque ele monitora o momento em que o preço vai abaixo desse valor. O detalhe é o seguinte: existe um conceito que muita gente não conhece chamado de slippage, tá? Derrapagem. Que basicamente é o que? Imagina que isso aqui são candles que acontece em um segundo. E que esse candle aqui, de repente, fez isso aqui, ó. Tá? E teu stop estava aqui. O que vai acontecer? Se isso aqui foi uma única operação, então em uma única operação veio um dump que jogou o preço dos 5.003 por 4.994, teu stop estava aqui no meio, o que vai acontecer? Tem um conceito que eu vi que eu acho bem legal, que é justamente de um trem indo de uma estação para outra. Tá? Então aqui nós temos uma estação e aqui nós temos outra estação. Se você der sinal de parada aqui, o trem não vai parar no meio da pista para você descer. Ele vai parar quando chegar no final da estação. Tá? Porque basicamente, como é que funciona? A prioridade são sempre as ordens do book. As ordens do book que dá liquidez. Então, quando o cara vai fazer a agressão aqui, primeiro de tudo ele está consumindo as ordens do book. Depois que a ordem dele é finalizada, é que é processado as outras coisas. Então é processado stop de outras pessoas, é processado as liquidações, é processado tudo somente após a ordem dessa pessoa ser executada. Tá? Então prioridade é sempre a execução do book. Então, nesse momento em que ele executou o book parou aqui. Como o book parou aqui, tua ordem de stop estava aqui. Só que, no exemplo que eu falei, se um trem sai de uma estação e está no meio do trilho e você dá sinal, ele só vai parar onde? No final da estação. Então, teu stop que estava aqui, ele vai ser executado apenas aqui embaixo. Tá? Então, isso é o conceito de derrapagem. O stop market, ele sofre com isso. Porém, ele sempre vai fechar a tua operação. Tá? Então, você tem essa tranquilidade. Então, não tem aquele negócio, meu stop pulou. Cara, tua entrada pode estar aqui. O negócio vai vir aqui, ele vai fechar aqui no final. Tá? Então, seu stop podia estar aqui e isso aqui é um movimento gigante. Ele vai te fechar aqui no final, porque ele vai esperar executar essa ordem por completo para poder fazer essa tua execução ao mercado. E é assim que funciona o stop market. Tá? Agora vamos para o stop limit. Stop limit é o seguinte: existem estratégias que você pode querer fazer saídas com stop limit. Por quê? Porque você quer pagar menos taxas. Eu, particularmente, eu não gosto de usar stop limit, mas às vezes não só estratégia, mas limitação. A Binance, por exemplo, no mercado spot, ela não tem stop market. Ela tem stop market apenas no Binance Futures. No mercado spot, ela não tem stop market. Além de não deixar você também editar a ordem de stop, que eu acho bizarro. Mas enfim. Se eu chego aqui, por exemplo, e eu falo, vamos voltar aqui para FTX, e eu falo aqui, ó, eu tenho uma ordem de stop limit, então se eu estou comprado, tá? Então, digamos que eu comprei aqui, eu estou carregando a posição comprado, o meu stop vai ser de venda, então vai ser na posição oposta. Então, eu vou vir aqui, stop vendido, e vou botar um stop na minha posição de venda, tá? Só que o detalhe é o seguinte, se o preço cair, por exemplo, abaixo de 10.327, eu quero acionar um gatilho, e esse gatilho vai botar uma ordem de venda. E essa ordem de venda, para ter um peso de um stop limit, para você sair com taxas de quem está colocando ordem no book, você tem que botar esse valor acima desse valor aqui. Então esse valor dos 10.200, por exemplo, ele pode entrar em 10.330, por exemplo. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vamos exemplificar de novo na imagem aqui. Ó. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Digamos que a minha entrada aconteceu aqui. Deixa eu tirar esse candle daqui. Digamos que a minha entrada aconteceu aqui. Eu tenho uma ordem de gatilho colocada aqui. E a minha ordem limite está colocada aqui. Esse é o funcionamento padrão do stop limit. Então, se o mercado for cair,
eu quero fazer o quê? Essa ordem, por enquanto, ela não existe, ela está aguardando a execução dessa. Então, se o mercado vier aqui e fizer uma queda para acionar esse stop, assim que esse stop for acionado, o que ele vai fazer? Ele vai sumir com essa ordem de gatilho, porque ele foi acionado, e ativar a ordem limite que eu botei que o preço era para ser executado até aqui. Então, se minha ordem de gatilho era para ser executada em 4.997 e minha ordem limite em 4.998, o que vai acontecer? Essa ordem ainda não existe. No momento em que o preço bater nesse gatilho, ele vai adicionar essa ordem no book. E nesse momento, o book vai estar vendedor. Então é como se essa situação tivesse assim, ó. Deixa eu só trazer para cá. Pronto. É como se estivesse assim, ó. Então, nesse momento, calma aí. Pronto, deixa assim. Ó, então nesse momento, o candle caindo aqui vai pegar o book de compra. Meu gatilho estava aqui, tá? Então, digamos que a minha entrada aconteceu nessa região aqui e o book virou desse jeito quando chegou nesse candle aqui, tá? Então, como o book aqui agora é vendedor, o que vai acontecer? Quando acionar o gatilho, ele vai adicionar a minha ordem limite no lado da venda. E aí eu vou ter a minha ordem colocada na parte da venda, que é o comportamento que eu esperaria para pagar um valor de limite. Então é como o pessoal costuma utilizar. O detalhe é o seguinte, tá? O problema desse sistema é qual? Se esse candle aciona esse gatilho e o próximo candle começa a descer, você pode não ter nem teu stop acionado. Você pode vir até aqui, ó. Ele pode até fazer isso aqui, ó. Ó. Então você teria seu gatilho de stop sendo acionado, tua ordem sendo jogada no book, o preço vindo aqui, chegando perto da tua ordem e continuando a queda e teu stop não é acionado. Então seu stop é pulado, tá? Outra forma de o stop ser pulado é qual? Se você inverte essas duas posições aqui, você consegue às vezes ter um comportamento como o do stop market, tá? Então o que acontece? Então, se o preço do gatilho for acionado e tua ordem de limite está aqui, ó, o que vai acontecer? Acionou o gatilho. Como acionou o gatilho nos 5 mil dólares, que é o valor do seu stop, você vai jogar uma ordem limite nos 4.999. E o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu no exemplo que eu fazia aqui, quando eu entrava com uma ordem limite de venda. Opa, uma ordem limite de venda desse lado. Se eu entro com uma ordem limite de venda na parte do book, eu estou aceitando qualquer preço que está aqui. Então se eu botar uma ordem limite aqui agora, nesse valor, deixa eu só reduzir aqui a minha mão. Deixa eu botar aqui 0.001. Ó, então se eu botar uma ordem limite, TV 0100, não. Aí. Então, se eu chegar aqui e colocar uma ordem limite aqui, lembra que eu fiz? Eu estou executando a mercado, tá? Então isso aqui é uma execução a mercado. Então é basicamente o que eu estaria fazendo aqui. Então, nesse momento em que o mercado veio aqui e acionou o gatilho, ele veio, jogou a ordem limite no lado da compra e eu estou aceitando o primeiro valor que está no book. E aí eu tenho meu stop sendo acionado. O problema disso e quando acontece isso aqui? O dump é muito forte. E aí depois, além do dump ser muito forte, aí vem aqui, ameaça fazer um pullbackzinho e... No momento desse dump, a gente tem o book ficando dessa forma aqui, ó. Então, no momento que o dump aconteceu, o book agora aqui está todo vendedor e aqui está todo comprador. Então, essa ordem foi colocada na parte da venda, não na parte da compra. Se essa ordem for colocada na parte da venda, o que vai acontecer? Ela vai ficar pendurada aqui, esperando o preço voltar e bater. Se esse preço fizer uma alta aqui, aí você consegue sair da operação. Você vai ser estopado com uma ordem limite, sem problema. Só que se ele não fizer isso aqui, teu stop vai ter pulado. Então, como utilizar uma ordem limite sem que esse stop seja pulado? Tá? Eu expliquei no começo. O próprio funcionamento da ordem limite é bem claro. Tá? Se eu vier aqui, eu vou vender
eu vou entrar com essa quantidade de Bitcoin, com o Bitcoin a $100, e eu fizer uma venda, aqui ó, eu estou aceitando o primeiro preço do book. Aqui ó. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu posso vir aqui na minha ordem de stop, sem problema nenhum, e jogar ela lá longe, tá? Para garantir que ela vai ser executada nesse lado verde, tá? Então, cara, o que você vai estar vendendo aqui não é que você vai estar vendendo no valor mais barato, não. Você vai estar aceitando o primeiro preço daqui da linha do book, tá? Então, no caso de o seu gatilho ser acionado, se você tiver um stop muito largo aqui, isso não quer dizer que você, ah, não, eu estou aceitando vender Bitcoin por $100 se eu botar $100 aqui. Não, você não está aceitando vender por $100. Você está simplesmente falando, quero vender meus Bitcoins no primeiro valor do book. Quanto de Bitcoin? Ah, eu quero vender o meu amount. Então, se eu faço uma entrada comprado. Opa, peraí. Acho que essa ordem entrou no. Não, não entrou, peraí. Faz assim. Vou entrar mercado comprado. Beleza, entrei. Se eu jogar aqui agora uma ordem de stop. Ó, no caso do stop market, tá? Eu colocar aqui em 10.322. Isso aí, tá. Colocando ordem, colocou. Ó, a ordem tá aqui no gráfico. Tá? Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra não... Você pega? Tá? Inclusive aqui você consegue digitar a ordem diferente da Binance, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma ordem de stop market. Ela é uma única ordem, tá? Então, beleza, tá colocado aqui. Porém, se eu preencher aqui, quero executar uma ordem de stop limit. Deixa eu ver, eu vou testar uma coisa aqui que eu não sei se vai funcionar, mas vamos tentar. O trigger price em 10.340, então eu quero que ela seja ativada na hora. Vou botar o trigger price em 10.500, só para garantir. E eu vou botar meu limit aqui em 500 dólares, tá? Meu amount é esse aqui. Então, eu entrei com 0.0001 BTC. E eu quero sair com o preço de 500 dólares em 0.0001 BTC. É o amount que eu tenho, tá? Então, deixa eu ver se vai acionar na hora. Não sei se vai funcionar na hora. Não, não aciona na hora. Então vamos botar aqui minha ordem de stop aqui, o gatilho bem colado aqui. Deixa eu ver se ele vai deixar. Ele não deixei muito para longe, infelizmente. Então vamos botar aqui. Aqui pelo menos aqui tem stop market, então não precisa dessa loucura toda. Vamos botar aqui 10 mil dólares. No caso da FTX não deixa, mas isso daqui é bem comum você fazer em outras exchanges, tá? Você consegue botar ordens bem afastadas. Deixa eu ver. O trigger é muito alto. Ah, tá. Pera aí. Acho que é o trigger que é o problema. Não é essa de baixo. Deixa eu ver aqui. Vou botar para 500 de novo. Size too small. Tá, então vou botar em 6 mil. 3.500. Deixa eu ver se ele deixa. Botar em 10 mil. Ah, aqui ele não tá deixando. Infelizmente aqui ele não tá deixando. Bom, mas enfim. É porque aqui também tem stop market, então não é crítico. Mas numa Binance da vida, tá? No mercado spot, você pode colocar um espaço bem largo aqui, porque as condições na FTX não deixam fazer isso. E como eu falei, não tem nem porquê, afinal eles têm stop market, tá? Mas no mercado, por exemplo, de spot, na Binance, por exemplo, que você tem os seus stops pulados com frequência, se você coloca um espaço bem grande aqui e coloca o teu amount aqui, ó, a tua quantidade é essa daqui, ó. Então se você fala, eu quero vender 0.001 a um preço absurdamente baixo, ele vai agredir a primeira ordem do book. Então esse é o conceito. Aqui infelizmente existem validações e eu não consegui exemplificar isso aqui, mas é mais ou menos assim que funciona. Então se você tiver a tua ordem bem afastada, assim que teu gatilho for acionado, a tua ordem limite vai ser executada
nesse primeiro preço do book e você vai sair, no caso aqui, como se fosse ordem market. Então, simulando um stop market. Então, aqui ela vai tentar executar aqui, só que o book vai estar aqui embaixo. Então, ele vai ser executado aqui assim que essa ordem inteira acabar de ser executada. Então, ele vai ser executado exatamente como se fosse stop market, só que vai ser um stop limit. Tá? Então, dessa forma, teu stop limit não é pro lado. Então, você tem que botar uma distância bem relevante entre o gatilho e o limite, só que encara que o preço do gatilho é teu preço de fechamento. O limite é apenas para poder fazer a sua ordem ser acionada, sendo jogada justamente no lado comprador aqui, no caso do stop de compra, ou no caso stop de venda, desculpa, ou no lado oposto, se for um stop de uma operação de venda. Certo? Então, gente, se era um vídeo prometido, eu tinha falado que eu ia gravar esse vídeo aqui. Espero que tenha dado para entender bem a diferença, tá? Tentei exemplificar o máximo possível. Infelizmente teve a condição aqui que eu não estava contando, que na FTX era um pouquinho diferente, tá? Mas isso aqui na Binance Futures funciona, na Binance Futures, no spot da Binance funciona muito bem, tá? Nesse sentido. Lá eles não têm stop market, então é uma forma de você proteger do seu stop não ser pulado, é você colocar um valor, esse valor aqui, o valor que você quer que feche, no caso o valor de gatilho, e no limite você coloca um valor que com certeza vai estar na parte verde do book e teu amount vai ser o amount que você entrou na operação. Apenas isso daí já garante que você não vai ter teu stop limite pulado. Valeu? Bom, desculpa o enrolo no final, mas realmente não esperava esse comportamento diferente na FTX, mas acho que ficou bem claro o vídeo. É isso aí, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Cara, não se esqueça, link da FTX na descrição, cara. Se pudesse cadastrar na FTX pelo meu link de indicação, agradeço demais, vai ajudar demais a gente lá em relação aos patrocínios do grupo e do canal. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou, até mais e tchau.